pessoal, de volta neste último vídeo, mais um tutorial, dessa vez para que nós possamos construir uma árvore filogenética simplificada, com sequências que a gente trabalhou, que a gente buscou anteriormente. Para falar brevemente, uma introdução. O caminho para fazer uma árvore filogenética envolve alguns passos fundamentais. Um deles é buscar as sequências e um passo muito importante que vem na sequência é realizar o alinhamento dessas sequências. O alinhamento consiste em sobrepor todas as sequências e rodar um algoritmo que permite identificar as regiões que são idênticas ou similares e as regiões que são diferentes, de modo que as sequências se sobreponham exatamente nas porções idênticas e, de acordo com essas identidades, os demais pontos fiquem notáveis quanto às suas diferenças entre as sequências que estão sendo comparadas. E nós vamos trabalhar com o programa MEGA, um programa que foi especialmente desenvolvido para a realização de análises evolutivas, análises filogenéticas. Várias versões desse programa já estão disponíveis, então não necessariamente a versão que eu estou apresentando aqui vai ser a que vai estar disponível quando você for baixá-lo no site. Você pode digitar no Google, pode ir pelos links que nós disponibilizamos, ou pode simplesmente digitar MEGA no Google, com associada a palavra Evolution em inglês, que você vai encontrar os primeiros links esse recurso. De qualquer modo, nós também fornecemos os links nos materiais acessórios a esses vídeos. Quando você for acessar esse link, você vai baixar a versão que for compatível com as configurações do seu computador. Se ele vai ser Windows 64 bits, 32, se ele vai ter o sistema operacional Macintosh, da Macintosh, ou então Linux, né? Eu vou demonstrar com a versão para Windows aqui, que você pode facilmente baixar de forma gratuita. O programa é livre, ele não incorre em custos, então você o baixa e instala regularmente como você instala outros programas em seu computador. Essa janela é a base do programa, é assim que o programa MEGA abre. O primeiro passo que nós vamos trabalhar aqui no programa MEGA é justamente fazer o alinhamento das sequências. E para isso, você deve clicar no menu File, Open, submenu Open. O próximo passo vai ser localizar o arquivo que você salvou no tutorial anterior como .far, ou seja, o arquivo de sequências FASTA que você salvou no vídeo anterior, conforme instruções. Quando você localizar esse arquivo, você deve selecioná-lo e abri-lo. Assim que você clicar no botão abrir, vai abrir uma pequena caixa de diálogo em que vai ser solicitado o seguinte: ou você vai alinhar, align, ou você vai analisar, analyze. São dois botões que você tem como opções. Se você já abre um alinhamento prévio que você fez, basta clicar no botão Analyze. Agora, no nosso caso, nós apenas criamos um arquivo de sequências FASTA, em formato FASTA, que agora será alinhado. Então, você deve clicar no botão Align. Quando você clicar nesse botão, o conjunto de sequências será aberto. Mas, note uma coisa, o conjunto não estará alinhado. É preciso ainda realizar os procedimentos de alinhamento. Da forma como você está vendo as sequências neste conjunto, note que a porção da metade para cima do conjunto tem sequências parecidas entre si, enquanto que a porção mais inferior também tem um subgrupo mais parecido entre si.
Só que se você usar a barra de rolagem do programa, você vai verificar que ao final as sequências têm comprimentos diferentes, ou seja, elas não estão alinhadas. É necessário ainda passar por um algoritmo de alinhamento específico. Justamente agora, para alinhar, você vai fazer o seguinte: selecione, passe o cursor do mouse, o esquerdo, sobre todas as identificações das sequências. Isso vai fazer com que todas elas sejam selecionadas. Logo após, você deve clicar no menu Align e no submenu Align by Muscle. Muscle, que você vê com o símbolo de um braço, Muscle, que você vê com o símbolo de um braço, é um tipo de algoritmo de alinhamento. Existem diversos algoritmos para realizar alinhamentos de sequência, mas um dos mais utilizados é o Muscle, e nós vamos trabalhar com ele aqui. No momento que você clicar, vai abrir uma nova caixa de diálogo, em que você vai basicamente clicar OK, porque nós vamos manter as características, os parâmetros default, ou seja, que já são dados pelo programa desde o começo. Existem várias particularidades de alinhamentos que nós devemos considerar e que nós poderíamos alterar os valores que estão nessa janela. No entanto, para o propósito de simplicidade e de didática, nós sumamente vamos seguir os passos clicando OK. Após isso, o alinhamento será gerado. Deve durar alguns segundos, depende das configurações do seu computador, depende do número de sequências que serão envolvidas e do seu tamanho, ou seja, do comprimento das sequências. Isso afeta a velocidade com que o alinhamento é processado. Ao final, você vai ver um arquivo como esse, em que as bases idênticas, ou pelo menos nas colunas, as bases que são majoritariamente idênticas quando lidas na vertical, são justamente os pontos do algoritmo que permitiram o alinhamento. E as diferenças vocês podem notar como falhas, vamos chamá-las formalmente de gaps. Esses gaps nada mais são do que diferenças no tamanho das sequências que estão no meio delas e são representadas na forma de hífens, de tracejados. Por exemplo, se você comparar a penúltima e a última sequência, existe um pequeno gap entre elas, que está presente na última, mas não está na anterior. Significa que nessa região existem algumas bases que não estão na última sequência, mas que estão na anterior. E naturalmente, na mesma posição vertical, pode ocorrer diferenças nucleotídicas. Após o alinhamento, nós poderíamos percorrer passos importantes como selecionar o melhor modelo evolutivo, ou seja, aquele que melhor resume as mutações presentes entre as sequências que vocês estão comparando. No entanto, novamente, com o propósito didático e de simplicidade, nós vamos diretamente para o passo de reconstrução filogenética, ou seja, nós vamos construir a nossa filogenia agora. Basicamente, agora, você deve clicar no menu Data, Phylogenetic Analysis, Dados, Análise Filogenética. Abre uma caixa de diálogo e pergunta: será o conjunto é codificador de proteínas? Ou seja, as sequências que vocês estão utilizando são codificadoras de proteínas? Se elas são, de fato são, vocês podem clicar em Sim. Quando vocês fizeram isso, aparentemente não aconteceu nada, mas na verdade o conjunto de dados ficou registrado com letrinhas A, G, C, T, que são um alinhamento que vocês agora poderão utilizar para fazer a inferência filogenética. Vocês agora devem ir até o botão Phylogeny, vão clicar neste botão específico e vão escolher um método de construção de filogenia. Nós vamos utilizar um método
que estima a árvore mais provável, a árvore mais verossímil, por um método que nós não vamos entrar nos pormenores aqui, chamado de máxima verossimilhança. Existem outros métodos, como o do vizinho mais próximo, do vizinho mais distante. Existem métodos diferenciados que podem ser utilizados dependendo das particularidades do estudo, dependendo das perguntas ou da pergunta que você deseja responder. Logo em seguida, abre novamente uma caixa de diálogo que questiona: você quer usar os dados correntes na análise? Você deve clicar em Yes. Novamente, abre uma caixa de diálogo onde você pode selecionar o melhor modelo evolutivo, se você deseja fazer testes estatísticos para validar a filogenia. Mas, como antes, nós vamos dar OK, porque o nosso objetivo é ter o passo essencial, obter a árvore, sem os pormenores. Assim que você der o OK, após algum tempo, pode levar alguns minutos, novamente, devido ao tamanho do arquivo, das sequências e outros fatores de processamento, como o processamento do seu computador. Mas, depois desse passo, você deve obter uma árvore filogenética básica, mostrando a identificação das sequências, mostrando os ramos que foram gerados, ou seja, as relações entre todos os espécimes que você utilizou. E aqui vocês vão ver o exemplo de relações filogenéticas entre diferentes animais, plantas ou outros organismos de uma forma bastante abrangente, desde mamíferos até bactérias. Para que a gente possa compreender isso melhor, você pode fazer todos esses passos com suas sequências de coronavírus, que você extraiu dos bancos de dados, ou outras sequências que você tenha buscado no GenBank, no NCBI. Com isso, nós encerramos este módulo e agora você deve fazer alguns exercícios de fixação, de modo que logo depois você possa passar para o terceiro módulo do nosso curso. Obrigado pela atenção.